Imagine o cenário. Você confia em alguém, compartilha momentos, abre sua vida, só para descobrir que essa pessoa é a fonte de seus problemas e da sua dor. É duro, mas é a realidade. Algumas pessoas simplesmente causam caos por onde passam. Hoje vamos desmascarar um tema que é tanto fascinante quanto aterrorizante. Como reconhecer os sinais de que você pode estar lidando com uma pessoa má? Seja um colega, um amigo ou até um parente. Essas pessoas têm uma habilidade incrível de enganar, escondendo sua verdadeira natureza por trás de um sorriso cativante e de um charme irresistível. Mas acredite, entender esses sinais pode transformar sua vida. Os estoicos, grandes filósofos da antiguidade, sempre falaram sobre a importância de uma vida guiada pela razão e pela virtude. Hoje vamos honrar esses princípios, mergulhando nos sinais de comportamento tóxico e aprendendo a proteger nossa paz e nossa saúde mental. Fique comigo, pois vou revelar 5 sinais reveladores de uma pessoa com más intenções. E se você quer mais conteúdos como esse, faça um favor para você mesmo e se inscreva no canal. Não pule nenhuma parte do vídeo, porque ao final eu vou compartilhar uma dica bônus sobre como estabelecer limites com esses indivíduos. Você não vai querer perder. Vamos seguir juntos nessa jornada de autoconsciência e resiliência, abrindo os olhos para o que realmente se esconde por trás de algumas máscaras. Porque no começo essas pessoas parecem perfeitas, carismáticas, engraçadas, interessadas na sua vida. É como se você tivesse encontrado o amigo ideal. Mas os estoicos nos ensinam a enxergar além da superfície. A verdadeira natureza começa a aparecer com o tempo. De repente você nota que eles sempre precisam de atenção. Sempre querem ser o centro das atenções, ofuscando qualquer um que ouse brilhar. Imagine uma festa onde essa pessoa é o centro das atenções, contando piadas, conquistando a sala inteira. Mas conforme a noite avança, você começa a ver as rachaduras. Eles monopolizam a conversa, transformam tudo em algo sobre eles mesmos. Quando você tenta falar, eles rapidamente desviam o assunto. Essa é uma bandeira vermelha que os estoicos nos alertariam para observar com clareza, sem nos deixar cegar pelo carisma inicial. Outro ponto importante: observe como eles reagem quando as coisas não saem como querem. Uma pessoa genuinamente bondosa lida com isso com graça e compreensão. Mas alguém que está apenas interpretando um papel para conquistar sua confiança, logo perde a paciência, reage com raiva ou manipulação. Marco Aurélio, o grande imperador estoico, dizia para ficarmos atentos a quem demonstra raiva e manipulação, pois essas não são características de uma pessoa virtuosa. Por isso, leve seu tempo, confie nos seus instintos e lembre-se. Epicteto, outro sábio estoico, nos ensinou a não julgar ninguém pela primeira impressão. Vamos juntos explorar esses sinais e aprender a proteger nossa paz. Permitir que alguém entre no seu círculo íntimo exige atenção e tempo. Se alguém parece bom demais para ser verdade, dê a si mesmo a oportunidade de observar suas ações ao longo do tempo. Note como eles tratam os outros, especialmente quando acham que ninguém está olhando. É nesse momento que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela. Nem todo mundo que parece charmoso e cativante tem intenções puras. Alguns usam o charme como ferramenta de manipulação. Manter-se firme e consciente desses sinais é essencial para não ser enganado por uma fachada superficial. Seguindo os princípios estoicos de sabedoria e discernimento, você estará melhor preparado para lidar com essas interações sociais complexas. Outro sinal importante a observar é a falta de empatia. A empatia é o que nos permite conectar profundamente com os outros, compartilhar sentimentos e oferecer apoio em momentos necessários. Mas há quem simplesmente não demonstre esse traço essencial. Essas pessoas não se importam com o impacto de suas ações ou palavras nos outros, e essa frieza pode ter consequências devastadoras. Para os estoicos, compaixão e compreensão são virtudes fundamentais. Marco Aurélio nos lembrava da importância de considerar o bem-estar alheio como parte do nosso.
Quando alguém demonstra uma total indiferença para com os sentimentos dos outros, isso é um sinal de alerta. Imagine que você está compartilhando algo pessoal, esperando compreensão de um amigo, mas ao invés de empatia, eles ignoram ou até zombam da sua vulnerabilidade. Isso não se limita apenas aos momentos de dificuldade. Pessoas que carecem de empatia também não celebrarão suas conquistas. Elas podem até tentar diminuir o seu sucesso ou tomar o crédito para si. Em ambientes profissionais, essa falta de empatia cria um ambiente tóxico, com chefes que pressionam suas equipes sem se importar com o bem-estar delas, exigindo horas extras sem compensação, negando pedidos de folga ou humilhando publicamente. Os estoicos nos aconselham a preservar nossa paz e integridade diante disso, entendendo que a falta de empatia reflete o caráter do outro, não o nosso. Pessoas sem empatia muitas vezes cometem atos cruéis sem remorso, desde mentiras e trapaças até agressões, desconsiderando a dor que causam. Sêneca, filósofo estoico, nos ensina que gentileza e justiça devem sempre guiar nossas ações, refletindo nossa virtude interior. Quando alguém não tem empatia, está desconectado desses valores. Esse traço também se manifesta em pequenas ações diárias, interrupções constantes, falta de interesse pelo que outros dizem ou a recusa de oferecer ajuda quando necessário. Podem parecer detalhes pequenos, mas eles formam um padrão que revela uma questão mais profunda. Os estoicos nos lembram de observar esses sinais para entender o verdadeiro caráter de uma pessoa. Se você está lidando com alguém sem empatia, é fundamental estabelecer limites para proteger sua saúde mental e emocional. Lembre-se, você tem o direito de se distanciar de quem suga sua energia e o faz mal. Outro sinal revelador de más intenções é a manipulação. Manipulação é quando alguém usa de engano para controlar ou influenciar você em benefício próprio. É uma tática sutil, mas profundamente prejudicial, que pode deixá-lo confuso, inseguro e duvidando de si. Os manipuladores distorcem situações e fazem com que você questione sua própria percepção da realidade. Os estoicos, defensores da clareza e do pensamento crítico, valorizavam a capacidade de ver as coisas como realmente são. Ensinavam que devemos nos manter fiéis aos nossos princípios, independentemente das pressões externas. Manipuladores são mestres em distorcer a realidade e confundir sua percepção, tornando difícil para você manter-se fiel aos princípios estoicos de clareza e discernimento. Uma das formas mais comuns de manipulação é o gaslighting. Uma tática onde o manipulador faz você duvidar da própria memória ou sanidade. Eles podem negar que certos eventos aconteceram ou distorcer suas palavras, fazendo você se sentir culpado sem razão. Por exemplo, se você confronta um amigo sobre algo que ele disse e o magoou, em vez de reconhecer o erro, ele inverte o jogo, dizendo que você é sensível demais ou que está lembrando errado. Isso mina sua confiança e o torna dependente da visão distorcida de realidade imposta pelo manipulador. Manipuladores também têm um talento especial para se fazer de vítimas. Eles podem deixá-lo se sentindo responsável pelo bem-estar ou felicidade deles. Imagine um amigo que sempre reclama dos próprios problemas, esperando que você largue tudo para ajudá-lo, mas que nunca está presente para você em momentos difíceis. Eles dizem coisas como: se você realmente fosse meu amigo, faria isso por mim, fazendo-se sentir obrigado a atender às suas demandas. Os estoicos, como Epicteto, lembram que só temos controle sobre nossas reações, não sobre as ações ou emoções dos outros. E esse tipo de manipulação também pode aparecer disfarçada de elogios e charme. No início, o manipulador enche você de elogios, faz você se sentir especial. Mas logo, você percebe que esses elogios têm condições. São oferecidos quando ele quer algo em troca. Isso pode fazer com que você sinta que deve algo a ele ou que precisa se esforçar para manter essa aprovação. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira virtude e autoestima vem de dentro, não de uma aprovação passageira. A manipulação também pode se manifestar em forma de isolamento. A pessoa manipuladora pode tentar afastá-lo de amigos e familiares, tornando você mais dependente dela. Frases como:
Seus amigos realmente não se importam com você, ou sua família não te entende como eu, são comuns. Com isso, você fica mais vulnerável ao controle dela, já que sua rede de apoio fica enfraquecida. Para os estoicos, relacionamentos saudáveis e o apoio mútuo são essenciais para o bem-estar. O isolamento nos torna mais frágeis e menos capazes de resistir à manipulação. Manipulação financeira é outra arma poderosa. Pessoas controladoras podem insistir em controlar suas finanças, limitando sua independência. Um parceiro que gere todo o dinheiro do relacionamento, por exemplo, pode fazer com que você tenha que pedir permissão para cada gasto, dificultando que você se afirme ou saia do relacionamento. Os estoicos nos encorajariam a buscar autossuficiência, pois é ela que garante nossa liberdade. Reconhecer a manipulação é difícil, principalmente quando estamos emocionalmente envolvidos. Os estoicos nos ensinam a olhar objetivamente, a ser vigilantes e a agir com integridade. Se você suspeita de manipulação, reflita sobre a situação. Essa pessoa prioriza sempre suas necessidades sobre as suas. Faz com que você se sinta culpado ou inseguro. Tenta controlar ou isolar você de outras pessoas. Para se proteger, estabeleça limites claros. Comunique-se assertivamente sobre o que você aceita e o que não tolera. E lembre-se, você tem o direito aos seus próprios pensamentos, sentimentos e decisões. Por fim, um dos sinais mais gritantes de uma pessoa má é o comportamento controlador. Isso vai além de simples preferências. Trata-se de alguém que quer dominar sua vida, restringindo sua autonomia. Muitas vezes, o controlador disfarça essa atitude como cuidado ou preocupação, mas no fundo é sobre poder. Se você tem um amigo que sempre decide aonde vocês vão ou o que fazem juntos, por exemplo, pode parecer inofensivo no começo, mas é uma forma de controle. Os estoicos valorizam a liberdade e o autocontrole, e para eles, comportamento controlador é o oposto de uma vida virtuosa. Com essa clareza estoica, você pode manter sua integridade e proteger sua paz interior, mesmo diante das manipulações e tentativas de controle. Com o tempo, você percebe que suas opiniões e preferências são ignoradas e o controle está disfarçado como preocupação. Frases como "eu sei o que é melhor para nós" ou "você se divertiria mais se me ouvisse" vão se tornando comuns. Não é uma parceria, é sobre uma pessoa impondo sua vontade sobre a outra. E quando esse comportamento surge em relacionamentos românticos, pode se tornar perigoso. Um parceiro controlador monitora seu paradeiro, exige atualizações constantes, até dita com quem você pode interagir. Vasculha o celular, checa mensagens, exige todas as senhas. Essa vigilância e microgerenciamento tornam a convivência insustentável. Para os estoicos, como Epicteto, a liberdade interior é sagrada. Autonomia significa manter seu próprio espaço mental e emocional. Eles acreditavam que o controle financeiro é igualmente nocivo. Um parceiro controlador pode gerir todas as finanças e manipular você com frases como "eu cuido do dinheiro porque você não é bom com isso". Parece uma atitude prática, mas tira sua independência, torna difícil se afastar do relacionamento ou exercer suas próprias escolhas. Os estoicos defendiam a autossuficiência e a gestão sábia dos próprios recursos. Para eles, o controle financeiro não é apenas uma questão prática, é uma forma de domínio que precisa ser resistida. O isolamento também é uma arma do controlador. Ele pode tentar afastá-lo de amigos e familiares com críticas e insinuações como "ninguém se importa com você como eu me importo". Com o tempo, você se vê cada vez mais isolado, dependendo apenas dessa pessoa para apoio. O estoico Marco Aurélio via a comunidade e os relacionamentos saudáveis como essenciais para o crescimento pessoal. Ao cortar suas conexões, o controlador não apenas suprime seu apoio emocional, mas o enfraquece, dificultando sua capacidade de reagir. Quando o controle é ameaçado, indivíduos controladores usam intimidação e ameaças. Podem insinuar que vão abandoná-lo, feri-lo ou até ameaçar machucá-lo caso não siga suas vontades. Criar um ambiente de medo é uma forma eficaz de manter o poder. Sêneca dizia que devemos enfrentar nossos medos, não nos rendermos ao controle alheio.
Ele acreditava que a coragem e a sabedoria nos mantêm firmes e nos permitem resistir à opressão, rejeitando ameaças que buscam minar nossa autonomia. Outro sinal claro de uma pessoa com intenções sombrias é a mentira patológica. Não se trata de mentiras ocasionais, mas de um engano constante, que cria uma realidade distorcida para os outros. Mentirosos patológicos fabricam histórias, manipulam fatos e moldam a realidade em benefício próprio, sem consideração pelos outros. Para os estoicos, a verdade e a integridade são fundamentais. Marco Aurélio falava sobre viver em harmonia com a natureza, o que envolve alinhar-se com a verdade e a razão. Quando alguém mente de forma compulsiva, não apenas trai os outros, mas trai a própria natureza. Essas mentiras começam pequenas, talvez uma história melhorada para parecer interessante. Com o tempo, tornam-se complexas. Encobrir erros, manipular outros para alcançar metas. O mentiroso patológico pode até roubar o crédito de outros ou afirmar feitos que nunca realizou. Os estoicos veem isso como uma vida de falsa virtude, onde o engano substitui a verdade. Reconhecer e enfrentar essas ações exige força. Se você percebe sinais de controle e manipulação, lembre-se dos ensinamentos estoicos. Estabeleça limites, afirme suas necessidades, busque ajuda e apoio. Mesmo que não possamos controlar as ações dos outros, nossa resposta é nossa. Cultivar autonomia e valorizar nossa liberdade pessoal são passos para uma vida mais verdadeira e satisfatória. Inventar histórias sobre o passado para ganhar simpatia ou admiração é uma das características mais enganosas do mentiroso patológico. Essa desonestidade constante cria uma visão distorcida da realidade, onde a verdade e a mentira se misturam de forma tão convincente que você nunca sabe o que é genuíno e o que foi fabricado. Imagine o impacto que isso pode ter em um local de trabalho, por exemplo. Um mentiroso patológico pode exagerar suas qualificações, mentir sobre suas contribuições em projetos ou até espalhar rumores falsos sobre colegas para sabotá-los. Isso mina a confiança e cria um ambiente tóxico onde ninguém sabe em quem confiar. Os estoicos, como Epicteto, nos aconselham a focar no que está sob nosso controle, nossa própria integridade e nossas ações. A desonestidade dos outros não deve nos tirar do eixo, pois é nossa resposta a ela que molda nossa paz interior. Epicteto ensinava a manter a serenidade e o autocontrole, independentemente da atitude de quem nos cerca. Em relacionamentos pessoais, as mentiras patológicas podem ser devastadoras. Imagine estar em um relacionamento com alguém que mente constantemente sobre onde está, seu passado ou seus sentimentos. Isso pode gerar uma sensação de insegurança, ansiedade e dúvida constantes. A pessoa que vive com um mentiroso patológico começa a questionar sua própria percepção e memória, o que é exatamente o que o mentiroso quer: criar confusão e instabilidade para manter o controle. Os estoicos nos lembram de confiar em nosso julgamento e em nosso instinto, valorizando a tranquilidade interior. Sêneca dizia que a verdadeira paz vem de dentro, e que não devemos permitir que a desonestidade dos outros nos roube essa paz. O lado mais insidioso da mentira patológica é que ela é difícil de detectar no início. Mentirosos patológicos são mestres em criar histórias com tantos detalhes e confiança que é fácil acreditar. Eles sabem misturar verdades com mentiras, de maneira que a linha entre realidade e fantasia se torne indistinta. É aqui que os estoicos pregam a vigilância e a crítica. Não devemos aceitar tudo ao pé da letra. Devemos observar as reações dessas pessoas quando confrontadas. O mentiroso patológico muitas vezes se torna defensivo, tenta desviar a conversa ou acusa o outro de ser desconfiado. Outro ponto crucial é entender o impacto a longo prazo da mentira patológica. Com o tempo, ela corrói a confiança, e uma vez que esta é destruída, é muito difícil reconstruí-la. As pessoas começam a viver em um ciclo tóxico de desconfiança e ressentimento. Para os estoicos, um relacionamento forte e honesto deve se basear no respeito e na verdade. Quando se está envolvido com um mentiroso patológico, é necessário avaliar se vale a pena tentar reconstruir a confiança ou se é melhor se afastar para proteger a própria saúde mental. Estabelecer limites firmes é uma habilidade essencial ao lidar com pessoas manipuladoras ou mentirosas.
Os estoicos valorizam a integridade pessoal e a paz interior, e veem os limites como uma ferramenta vital para manter uma vida virtuosa e em harmonia. Definir limites não é uma atitude dura ou insensível. Trata-se de respeito próprio e de garantir que os outros respeitem isso também. Ser claro sobre o que você aceita e o que não tolera é fundamental para proteger sua paz de espírito e integridade. Ao adotar essa abordagem, você está não apenas se protegendo, mas também promovendo relações mais saudáveis e genuínas. Estabelecer limites claros e assertivos é uma prática essencial para manter relacionamentos saudáveis e respeitosos. E um exemplo simples de como fazer isso pode ser o seguinte: se você tem um amigo que frequentemente o menospreza, você pode dizer com firmeza e calma: eu valorizo nossa amizade, mas não vou tolerar ser tratado de forma desrespeitosa. Se isso continuar, vou precisar me distanciar. Essa abordagem direta não deixa espaço para mal-entendidos e reforça o respeito próprio. De acordo com os princípios estoicos, uma comunicação clara e direta é fundamental para manter a ordem e o respeito nos relacionamentos. Epicteto, por exemplo, enfatizava a importância da disciplina e da perseverança, valores que são cruciais ao estabelecer limites. Não basta declarar seus limites apenas uma vez, é preciso ser consistente em aplicá-los. Essa consistência ensina aos outros como tratá-lo, enquanto mostra respeito próprio. Imagine, por exemplo, que alguém no trabalho frequentemente ultrapassa seus limites de disponibilidade, pedindo que você assuma mais tarefas do que deveria. Você pode dizer: estou disposto a ajudar neste projeto, mas preciso focar nas minhas responsabilidades atuais e não posso assumir mais tarefas agora. Essa comunicação assertiva e equilibrada evita que você se sobrecarregue e mantenha o controle sobre seu tempo e bem-estar, como os estoicos nos aconselhariam a fazer. Estabelecer limites também pode ser especialmente difícil quando encontramos resistência, especialmente de pessoas controladoras ou manipuladoras, que podem reagir negativamente ao ouvir um não, ou ao perceber que não têm mais tanto controle sobre você. Essas pessoas podem responder com culpa, raiva ou até tentativas de minar sua confiança. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de manter a calma e não se deixar afetar pelas emoções negativas dos outros. É essencial lembrar que seus limites são necessários para proteger seu bem-estar. Em alguns casos, manter limites pode exigir decisões difíceis, como se afastar de relacionamentos tóxicos. Embora doloroso, isso é necessário para preservar sua saúde mental e emocional. Sêneca, por exemplo, defendia a importância de escolher nossas associações com sabedoria, já que a companhia que mantemos pode impactar profundamente nosso caráter e felicidade. Quando você opta por se distanciar daqueles que desrespeitam seus limites de forma recorrente, você está, na verdade, afirmando seu compromisso com seu próprio valor e paz de espírito. Lembre-se, os estoicos nos ensinam que nossa principal responsabilidade é cuidar da nossa própria virtude e bem-estar. Ao proteger seus limites, você está fazendo um ato de amor próprio e respeito que é fundamental para viver uma vida mais equilibrada e íntegra. Valorizar a si mesmo e comprometer-se a viver uma vida virtuosa são atitudes fundamentais ao estabelecer limites. Além disso, é sempre útil buscar apoio de outras pessoas ao criar esses limites. Isso pode significar conversar com amigos de confiança, familiares ou até mesmo um terapeuta sobre suas experiências, ouvindo os conselhos e encorajamentos deles. Compartilhar suas dificuldades e vitórias ao definir limites pode proporcionar uma nova perspectiva e fortalecer sua determinação. Os estoicos valorizavam a comunidade e o suporte de indivíduos com ideais semelhantes. Marco Aurélio refletia frequentemente sobre a interconectividade da humanidade e a importância do apoio mútuo. Ao se apoiar em sua rede de apoio, você encontra forças para manter seus limites e cuidar do seu bem-estar. Além disso, praticar o autocuidado é fundamental ao estabelecer e manter limites. Isso inclui reservar um tempo para si, envolver-se em atividades que tragam alegria e relaxamento, além de cuidar de sua saúde física e mental. Os estoicos acreditavam na importância do autocuidado como base para uma vida virtuosa. Epicteto, por exemplo, enfatizava a necessidade de cuidar do próprio bem-estar
para que possamos servir aos outros e cumprir nossas responsabilidades de forma eficaz. Ao priorizar o autocuidado, você reforça a mensagem de que seu bem-estar é importante e merece ser protegido. Lembre-se, estabelecer limites é uma forma de respeito e amor próprio. Trata-se de reconhecer seu próprio valor e recusar-se a permitir que os outros o diminuam. Os estoicos nos ensinam que nosso valor não é determinado por fatores externos, mas por nossas próprias ações e integridade. Ao definir e manter limites, você vive em conformidade com esses princípios, cultivando uma vida de paz, virtude e resiliência. Lembre-se de que sua paz e integridade valem a pena ser protegidas, não importa quem tente enfraquecê-las. Estabelecer limites não é apenas uma defesa, é uma afirmação do seu valor e compromisso em viver uma vida virtuosa. Obrigado por assistir até aqui e fazer parte do canal Ecos Milenares. Se achou útil este conteúdo, confira um dos vídeos sugeridos na tela para mais insights.